Sabe quando certas pessoas ou situações, nossa, tiram a gente do sério? Ou aquelas gafes, né? Aquelas palavras que escapam e a gente pensa, meu Deus, por que eu falei isso? De onde vem isso? Pois é, essas reações, esses deslizes, muitas vezes eles apontam para o que a psicologia chama de sombra. São, assim, as partes da gente que a gente prefere não ver, sabe? Ou não admitir que existem. Ah, interessante. E explorar isso pode ser muito, muito revelador para a nossa comunicação, para o nosso dia a dia. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Vamos dar uma olhada mais a fundo no capítulo O Encontro da Sombra na Vida Cotidiana, do William A. Miller. Tá naquele livro, Ao Encontro da Sombra. Ótimo livro, aliás. Sim. E a ideia aqui é entender como reconhecer esses aspectos mais escondidos pode ajudar a gente a se comunicar melhor, a ter mais clareza, até na hora de escrever ou analisar discursos de forma mais crítica, talvez. Exatamente. E o Miller, ele propõe 5 caminhos bem práticos, assim, para a gente observar essa sombra em ação no cotidiano. O primeiro deles é talvez o mais direto e às vezes desconfortável. Qual seria? Prestar atenção ao que os outros, o que eles realmente pensam da gente. Ah, o famoso feedback. Aquele que, nossa, às vezes a gente foge, né? Exato. O Miller sugere pedir opiniões sinceras, sabe? Para pessoas próximas, parceiros, amigos, colegas. E aí, se alguém aponta algo, sei lá, olha, naquela reunião você pareceu meio submisso, ó, por exemplo. E a nossa reação interna é tipo, eu? Submissa de jeito nenhum, imagina. Aquela negação forte. Essa aí, essa reação defensiva, essa fisgada emocional, como o Miller descreve, é um indício muito forte de que a gente tocou num ponto da sombra. Puxa, Reconhecer isso já é um passo, sabe? Enorme. Pensa como melhora a comunicação se a gente consegue ouvir uma crítica sem desabar ou partir para o ataque na hora. total sentido. E saindo desse espelho dos outros, como a sombra aparece no jeito como a gente vê o mundo? Aí entra o segundo caminho, as projeções. Isso, perfeito. As projeções. Sabe aqueles sentimentos exagerados que a gente tem sobre outras pessoas? Tanto os negativos quanto os positivos. Como assim exagerados? Tipo, aquela pessoa que te irrita profundamente porque você acha ela, sei lá, egoísta demais. Ou muito hipócrita. Se a reação é muito, muito intensa, sabe? Desproporcional ao que aconteceu, Entendi. Não é só não gostar. não, é aquilo te afetar de um jeito que incomoda muito. É bem possível que a gente esteja projetando algo nosso ali, algo não resolvido. Como aquele exemplo que o livro dá da Beth que não suportava a Jill por achá-la hipócrita. Exato. E no fundo era a própria hipocrisia dela que ela não via. Isso para análise de discurso, então, é fundamental. Quantas vezes a gente vê ataques exagerados, uma demonização do outro lado? Sim, acontece muito. Identificar a projeção ali revela muito sobre as motivações, sobre a sombra de quem está falando. E tem o contrário também, né? A projeção positiva. A sombra dourada. Aquela admiração, assim, quase idolatria por alguém. Nossa, eu nunca conseguiria ser tão bom, tão corajoso. Isso pode indicar qualidades nossas que a gente reprimiu ou não se permite ter. Que interessante isso. Quer dizer, a sombra não está só no que a gente pensa dos outros, mas ela escapa nas nossas ações também, né? É aí que entram os lapsos, o terceiro caminho. Sim, os lapsos, atos falhos, né? E verbais ou de comportamento. Aquela palavra que não era para sair, a gafe. Uma atitude que vai totalmente contra o que a gente queria fazer conscientemente. Aham. O Miller tem uma frase ótima sobre isso. Enquanto a consciência propõe, a sombra geralmente dispõe. É o reprimido dando um jeito de se manifestar. E saber disso ajuda a gente a ter um pouco mais de paciência, talvez, com os nossos deslizes e os dos outros. Com certeza, traz uma compreensão diferente. E o quarto caminho toca numa coisa curiosa: o humor. Como é que piada revela sombra? Ah, o humor é um terreno fértil para a sombra, né? Ele frequentemente lida com verdades inconvenientes, coisas reprimidas. Tipo, Aquela piada que te fisga de um jeito especial, que te faz rir muito. Talvez ela esteja tocando em alguma coisa da sua sombra. O Miller até cita aquela piada dos 3 padres e o pecado da tagarelice. lembro dessa. A gente acha graça porque talvez reconheça ali um certo prazer nosso em
em apontar a falha alheia, sabe? Algo que a gente não admitiria. Analisar o tipo de humor que circula num grupo, por exemplo, pode dar pistas sobre as sombras coletivas daquele grupo. Entendi. Faz sentido. Bom, e por último tem um caminho mais para dentro, né? O mundo interior, sonhos, devaneios. E isso, o quinto caminho. O Miller diz que nos sonhos, a sombra pode aparecer como uma figura do mesmo sexo que a gente, e que geralmente causa medo, repulsa. Ele dá um exemplo, não dá? Sim, o da Peg, que sonha com um rato numa ratoeira. O sonho sugere um desejo reprimido dela de acabar com algo desagradável na vida dela, talvez um relacionamento. Matar o rato sujo, simbolicamente. Nossa. E as fantasias, os devaneios também, mesmo aqueles que assustam a gente ou que parecem ir contra a nossa imagem, eles são um acesso direto a esses conteúdos que a gente não admite ter. Recapitulando rapidinho então, o feedback dos outros, as nossas projeções neles, os nossos próprios lapsos, atos falhos, o que nos faz rir ou não, e o nosso mundo interior, sonhos e fantasias. São essas 5 as lentes do Miller para a gente tentar enxergar a sombra no dia a dia. Exatamente. São ferramentas práticas, né? E ter consciência desses mecanismos, puxa, o impacto é enorme. A comunicação fica mais autêntica, menos reativa. E os argumentos ficam mais claros, talvez, porque a gente projeta menos no outro. Sim. E a análise de discurso ganha outra profundidade. A gente começa a perceber motivações ocultas, dinâmicas que não são óbvias. Me lembrou aquela frase famosa do personagem Pogo, do Walt Kelly. Encontramos o inimigo e ele somos nós. Reconhecer a sombra não parece ser fácil, mas é essencial, né? É um trabalho contínuo, né? De autoconhecimento não tem fim, mas abre portas para uma integridade maior, uma compreensão melhor de si e das relações. Fica então talvez uma provocação para quem nos ouve. Qual desses 5 caminhos parece que está mais ativo, mais visível agora na sua vida? Será que dá para revisitar alguma reação recente, algum incômodo, algum deslize pensando por essa ótica da sombra? É uma exploração que sempre vale a pena, com certeza. Cada pequena descoberta nesse território enriquece muito a nossa jornada, pessoal e interpessoal.